Boa noite. Parece que foi ontem, né, que a gente começou e hoje já é quinta-feira. Olha como passa assim rápido, né? Todas as noites dessa semana a gente tem se encontrado aqui, tem sido um privilégio. Eu tenho comentado com alguns amigos, pastores principalmente, que a experiência aqui tem sido muito positiva para mim, por vários aspectos. Primeiro, porque a gente fica trabalhando lá na sala de aula e é sempre muito bom ter a oportunidade de voltar a experimentar uma semana assim mais intensiva de perto da igreja local. Segundo, porque aqui a gente tem muitos familiares, amigos, conhecidos e outros que estamos conhecendo e revendo nessa semana. Isso é muito bom também. Outra razão, a oportunidade de, mais uma vez, se debruçar sobre uma parte da Bíblia e ali extrair o máximo de ensinamentos e aplicar a nossa vida com uma mensagem tão bonita de transformação, de esperança e assim por diante. Mas eu quero destacar a maneira tão bondosa com que a igreja tem tratado, nos recebido, e o fato de a igreja e a liderança ter topado esse desafio lá atrás. Quando eu vejo a cada noite aqui uma iniciativa nova da igreja, um grupo da igreja buscando interagir com a comunidade, buscando, dentro da sua especialidade, dentro da sua atividade normal, dentro dos seus hobbies, da sua profissão, buscando meios de construir pontes para levar essa mensagem até as pessoas. Isso realmente é o que mais tem me animado sobre a possibilidade de interagir com vocês aqui na semana, mesmo porque isso mostra que aqui é só um momento do ano da igreja e certamente haverão outros desdobramentos dessas iniciativas. Por isso, mais uma vez, parabéns a todos vocês que estão se envolvendo, a liderança da igreja também, que tem tido essa visão, tem abraçado essa visão. Durante a semana, Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu, né? Não tem como fugir. Deixa eu perguntar para vocês, eu olhando aqui, obviamente não consigo memorizar todo mundo toda noite, mas eu acho que vocês todos já vieram em alguma outra noite também. Pelo que eu estou vendo aqui, é possível que tenha uma outra pessoa aqui que seja a primeira noite, mas acho que está todo mundo já no repeteco, e isso é bom. Deixa eu perguntar de uma forma geral, você aprendeu alguma coisa nova sobre Zaqueu nessa semana aí? Deixa eu ver. Aprendeu alguma coisinha ali que você disse assim, essa eu não sabia em algum momento? É óbvio que a história não é totalmente desconhecida, mas da maneira como a gente tem buscado mostrar as conexões e a relevância dessa história, eu espero que tenha trazido novas ideias e novas aplicações espirituais para a sua vida. A cada noite a gente relembra o texto, e eu acho que cada vez a gente destaca e aprende mais um novo aspecto da história de Zaqueu. Tudo começa quando Jesus, naquele último momento antes de chegar em Jerusalém, ele passa por Jericó e encontra-se com Zaqueu. A Bíblia diz que entrando em Jericó, lá no primeiro versículo, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava, ou num sicômoro, dependendo da Bíblia que você está lendo, a fim de vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus passou e chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu depressa e o recebeu com alegria. E então vem o verso 7, um parênteses e um comentário a respeito
dos outros que estavam ali. A Bíblia diz que todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E a gente veio até aqui na história, e ontem a gente fez mais uma recordação. A gente lembrou que essa é a última de uma sequência de histórias sobre pessoas ricas em Lucas. Esse é um tema recorrente, é um daqueles temas que de vez em quando o evangelista volta para mencionar alguma coisa, ou contar uma história, ou dar um conselho, ou tratar de algum relato sobre o ministério de Jesus relacionado a pessoas ricas ou a riqueza delas. A mais óbvia de todas em relação à história de Zaqueu é a história que vem no capítulo anterior, que é a famosa história do encontro de Jesus com o jovem rico. E ontem nós fizemos o paralelo entre a história do jovem rico e a história de Zaqueu. Muitos elementos em comum, 2 encontros, 2 homens de posição importante na sociedade, 2 homens ricos, obviamente, e 2 homens com um tremendo vazio no coração. Uma busca espiritual que tinha a ver com o sentido da vida, acima de tudo, com entender como alcançar a vida eterna. Os 2 se encontram com Jesus. E dos 2 é requerido o mesmo. Mas a resposta diante da oferta de Jesus é que faz toda a diferença entre a história do jovem rico e a história de Zaqueu, não é verdade? Quando Jesus fala, uma coisa te falta. Para o jovem rico, ele fica triste, diz a Bíblia. Já Zaqueu, compreendendo que uma coisa lhe faltava, ele recebe Jesus com alegria. E claramente, Lucas, escrevendo a Bíblia, ele quer mostrar as 2 realidades e quer ter um final feliz. E por isso ele deixa Zaqueu por último. Hoje eu quero parar um pouquinho e gastar algum tempo aqui pensando em algo muito grande que aquele pequeno homem tem, e é um grande arrependimento. Algo importante nessa transformação, no receber um novo coração, nesse renascimento espiritual. Quando Zaqueu recebe Jesus em sua casa, e isso fica óbvio, porque no comentário sobre a multidão, já diz que parte da reação deles tinha a ver com Jesus ter se hospedado, portanto, ido na casa de um pecador. Então a gente sabe que realmente isso aconteceu, e agora naquele contexto existe uma reação bonita de Zaqueu, e a gente vai entender melhor qual ela é. Então lá no verso 8, ainda de Lucas 19, a Bíblia diz assim, que entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Uau! Se a multidão tinha reclamado de Jesus porque ele tinha se hospedado e se relacionado com Zaqueu, um pecador, eu imagino a reação da multidão agora, que muito provavelmente vítima daquele sistema de impostos, como ela reagiu quando Zaqueu falou que iria dar os seus bens para os outros e restituir tantas vezes mais quem ele tinha defraudado. Quem não tinha sido vítima daquele sistema, a gente já mencionou que a coleta de impostos era abusiva. Esse era essencialmente o grande problema de corrupção naquele sistema. E eu imagino a alegria daquela multidão. A Bíblia não diz, mas quem sabe agora uma boa parte da multidão também ficou alegre com Zaqueu, não é?
e mudou de ideia. Que bom que Jesus recebeu e foi à casa de Zaqueu, porque agora a restituição do imposto de renda vai ser generosa nesse ano, né? O que será que essa resposta, essa reação de Zaqueu nos ensina? De onde ela vem? O que é que existe por trás desse verso? E agora, em alguns poucos minutos, vamos cavar um pouquinho mais a fundo o que existe aqui. Lembra, parte dessa multidão parece ser composta por doutores da lei, pessoas religiosas, pessoas fariseus, rabinos. Parece que eles fazem parte dessa multidão também. A gente já falou sobre isso há 2 noites, e a nossa conclusão nesse sentido é porque em outros momentos eles fazem parte. Ellen White faz comentários nesse sentido também. Eles também estão sempre atrás de Jesus com outras intenções, mas é possível que eles estivessem ali. E agora, possivelmente, esses comentários também são dirigidos a eles, para que compreendam melhor a verdadeira religião. Quando Zaqueu especificamente fala sobre restituir 4 vezes mais, ele aqui ecoa as próprias orientações de Jesus ou de Deus ao seu povo, e conhecidas da religião judaica. E isso fica claro para as pessoas. Na Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 22, entre as leis dadas ao povo de Israel, existia esse tipo de recomendação, esse tipo de regulamentação. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Portanto, e isso obviamente é de muito tempo antes, e ainda assim era parte da compreensão do sistema religioso judaico naqueles dias. Era a orientação divina que quando houvesse um grande arrependimento, não bastava somente falar, comunicar, ou de outra maneira demonstrar arrependimento, mas na nova compreensão era importante restituir os danos causados para aquelas pessoas. Detalhe, não só restituir um por um, mas restituir abundantemente mais os danos causados no passado, ou naquele determinado contexto. Em Levítico, capítulo 6, também existe, ainda no contexto das leis do povo de Deus, esse tipo de ideia da restituição, e acrescentando ainda mais na sua restituição. Mas eu acho que uma história muito interessante nesse contexto, a gente encontra na verdade lá no 2º livro de Samuel, no capítulo 12. Eu vou convidar, a gente tem alguns minutos aqui para isso. Vamos lá em 2 Samuel, no capítulo 12. E logo nos primeiros versos, existe uma instrução e um episódio que ilustra exatamente o que aconteceu anos mais tarde com Zaqueu. Mas o importante é entender que fazia parte da religião judaica, estava na sua narrativa, na sua compreensão, na sua cosmovisão, esse tipo de comportamento. A história em 2 Samuel 12 é sobre Natã e Davi, e você vai se lembrar desse episódio. Natã, profeta de Deus, ele chega a Davi, o rei, e ele resolve contar uma história. Lembra? E logo no primeiro verso diz aí então que era uma história sobre uma cidade que tinha 2 homens, um rico e outro pobre. E daí a história diz assim que o rico, ele tinha muito gado, muita ovelha, muitas posses. Em contraste, o pobre não tinha. O pobre só tinha o quê?
uma ovelhinha, um cordeirinho que ele tinha comprado e criado ali na sua casa com seus filhos. E essa ovelha comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, era a sua filha. Tamanha importância, tamanho cuidado, tamanha a posição dessa única ovelhinha naquela casa daquele pobre. A história de Natã continua. Diz Natã que um viajante chegou na casa do homem rico. E no costume da hospitalidade típica do Oriente Médio, o homem rico teria que oferecer comida e tudo mais para aquele viajante. E ele assim o faz. Mas o detalhe curioso da história é que, em vez de ele pegar a comida de um dos seus animais, de transformar os seus animais em comida para o viajante, ele vai buscar o cordeirinho do pobre, aquela única ovelhinha do pobre, que ele cuidava como seu filho, sua filha. E ele pega aquele cordeirinho para matar, para dar de comer para o viajante. Eu estou lendo nos seus olhos a sua reação de indignação. Que homem, que extorsão, que injustiça, a única ovelhinha do pobre. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Lá no verso 5 diz que o furor de Davi se acendeu sobremaneira, que ele falou para Natã: esse homem merece morrer? Que absurdo! A história, no ponto mais curioso, vem na sequência, não é? Natã diz: mas esse homem é você? Esse homem é você? Você tem cometido esse tipo de atitude? Um pouco antes ali, então, Davi fala assim: ele merece morrer e é necessário que essa cordeirinha seja restituída 4 vezes mais. Veja que essa era sempre a compreensão na cultura, na religião, de que era importante, dentro do arrependimento e do reconhecimento desse tipo de atitude, então confessar, reconhecer, mas acima de tudo restituir, e restituir abundantemente aqueles que tinham sido fraudados, não é? Voltemos a Zaqueu. Anos depois, no contexto de Lucas capítulo 19, agora fica mais fácil entender por que Zaqueu tem essa atitude, não é? No fundo, não é que de repente ele acordou e disse: não, então deixa eu ver aqui, bom, eu acho que já que eu estava no caminho errado mesmo, então vou dar mais 4 vezes aqui para esse pessoal, vamos restituir para lá, metade para vocês. Não é isso. O que Zaqueu faz, na hora que Jesus entra na sua casa, é que ele reconhece a revelação de Deus e a sua palavra e decide, de uma vez por todas, segui-la. Zaqueu decide seguir e obedecer a palavra de Deus. O que acontece quando alguém recebe Jesus na sua vida? Como começa e se desenvolve essa transformação que a gente chama de conversão? Acima de tudo, passando pela obediência à palavra de Deus. Sim, eu tenho Jesus na minha vida. Já recebi o Senhor. É uma alegria muito grande. Não, a minha vida agora é muito diferente. Tudo isso faz parte, são expressões bonitas dessa experiência. Mas se tudo isso também não passar por uma experiência sólida de reconhecimento e obediência à palavra de Deus, talvez ainda esteja faltando alguma coisa nessa experiência.
E é por isso que Zaqueu agora diz: eu vou seguir, eu vou cumprir aquilo que Deus orientou ao seu povo. Naqueles dias, Ellen White disse que havia entre os publicanos um convênio, hoje tem outros nomes para isso, né? De modo que eles podiam oprimir o povo e apoiar-se uns nos outros nas suas práticas fraudulentas. Não era só Zaqueu, era um sistema todo corrupto. Mas até aí a gente já estava esperando, a gente já tinha entendido que publicanos tinham essas práticas. Eu acho que o comentário que mais me chama a atenção, apesar de que a essa altura na história também não é novidade, é que os próprios sacerdotes e rabinos que os desprezavam também eram culpados de se enriquecer por meios desonestos, sob o manto do seu sagrado ofício. Que triste! A que ponto havia chegado a deterioração da vida espiritual e religiosa naqueles dias. Publicanos e fariseus e sacerdotes, nesse quesito não eram diferentes, apesar de que uns se sentiam no direito de apontar o dedo para os outros. No entanto, a justiça de Cristo, e esse é um ato de justiça, não é verdade? A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Eu gosto dessa citação. A justiça de Cristo é um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Uau! Que pesado, que profundo, né? Você entende? Aceitar Jesus de verdade na nossa vida significa passar por transformações, significa examinar profundamente a minha vida, e isso diariamente, não para colocar em Cristo as desculpas para tudo aquilo que eu não quero mudar, mas para aceitar através do seu sacrifício a oportunidade de viver uma nova vida. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Lê comigo aquela última segunda parte. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Essa é a experiência de Zaqueu, mas essa também é a experiência de todos aqueles que aceitam Jesus na sua vida. A primeira resposta de Zaqueu, naquele momento, ao amor de Cristo, foi manifestar compaixão para com os pobres e os sofredores. Assim é também para toda pessoa convertida. Assim como Zaqueu, a entrada de Cristo no coração exige o abandono das práticas injustas que marcaram a sua vida até aquele momento. Quando entra Jesus, sai do coração algumas práticas, alguns hábitos. Não há espaço para os dois ali. Eu fiquei pensando, esse é o típico arrependimento, ostentação, né? Ele se arrepende e dá tudo, toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro. Ou quem sabe a gente podia chamar esse processo de um processo que vai da ganância à generosidade. É o processo de aceitar Jesus, é o processo de transformação na vida. Sabe, não é que Zaqueu, de repente, achou que aquele dinheiro todo não tinha valor. Não é que Zaqueu, de repente, ficou ignorante sobre as coisas do mundo. Não. O único detalhe é que Zaqueu, de repente, encontrou algo de maior valor, e que toda a sua fortuna não mais tinha a prioridade na sua vida. Algo tinha
mais valor. O que você acha que as pessoas valorizam hoje? A gente lida muito com as novas gerações, e muito se fala hoje sobre isso, né? Como se relacionar, qual é a vida espiritual delas. Eu mencionei aqui, numa das noites, um pouquinho sobre isso, há 2 noites, como os mais novos enxergam a religiosidade, como a instituição igreja é hoje vista na sociedade pelas novas gerações, os pastores e tudo mais. Uma das coisas que mais chama atenção nas novas gerações é o incrível nível de generosidade que eles têm. É impressionante. Uma pesquisa recente, e não tem necessidade de você se deparar ou gastar muito tempo aqui com muita coisa, mas essa pesquisa demonstra exatamente isso. Das 4 gerações que convivem hoje, os mais novos, eles são os mais generosos. Daí você diz assim, mas eles nem têm dinheiro para dar para os outros, não é? Pois é, porque para eles não é dinheiro que demonstra generosidade, mas é a atitude, é o tempo gasto, é o empreendimento, é o sacrifício, é o desprendimento. Eles querem fazer a diferença. E daí você diz, não, mas na minha geração a gente também queria fazer a diferença no mundo. Mas na nossa geração a gente falou muito sobre fazer a diferença. E agora, para eles, não é uma questão de falar, é uma questão de fazer, de ser a diferença. Essa é uma das razões porque a gente tem tanta esperança nos jovens, tanta esperança nos mais novos na igreja. Apesar de outros fatores, outros indicadores, se comparados, talvez gerasse alguma dúvida, esse tem nos dado muita esperança em relação ao futuro da igreja e da missão também. Eles querem fazer a diferença e eles fazem. Eles não falam, eles não brigam, eles só fazem diferença. Lá no início da semana, falar em diferença, eu lancei aqui um desafio de alguma maneira, não é? Uma curiosidade. Você sabe o que significa Zaqueu? Eu falei que durante a semana eu ia mencionar. É possível que alguém já soubesse, ou que até foi procurar saber. Diferente de todas as expectativas, eu acho, e do senso comum que alguém poderia imaginar, Zaqueu não significa traidor, corrupto, baixinho, nada disso que ele realmente era, né? O nome Zaqueu significa puro, inocente. Que coisa! Parece que de alguma maneira no seu nome, Zaqueu já tinha a identidade daquele coração transformado, daquele que ele viria a ser, o homem renascido em Cristo. Zaqueu significa o puro, o inocente. Certamente não era assim que as pessoas ouviam no seu tempo, não era assim que ele era reconhecido na sociedade, não é? Publicanos, no geral, não tinham essa reputação. Mas no livro de Lucas, eles são sempre vistos de maneira positiva. Pelo menos, Jesus gosta de passar tempo com eles. Jesus está sempre ao redor deles. E Lucas gosta de mostrar que mesmo que eles sejam rejeitados na sociedade, no reino de Deus, Jesus continua buscando os publicanos. Porque Jesus para Jerusalém. A Bíblia
conta um pouquinho da história, não é? Foi logo no início da Semana Santa. E a Bíblia fala do que aconteceu, como que os discípulos foram lá e pegaram o jumento, e Jesus, como ele montou e como ele entrou em Jerusalém como um rei, mas era estranho para quem observava, porque afinal não era daquela maneira que um rei deveria entrar em Jerusalém. E então alguém imaginou o dia seguinte daquele jumentinho, o dia seguinte, depois da entrada triunfal em Jerusalém. Naquele dia seguinte, o jumentinho acordou e a sua mente ainda desfrutava a glória do dia mais importante da sua vida. Nunca antes ele havia sentido essa mistura de prazer e orgulho ao mesmo tempo. E então ele vai à cidade. Ele vai à cidade e encontra um grupo de pessoas junto ao poço. E ele pensou: eu vou deixar que eles me vejam aqui. Mas ninguém nem notou o jumentinho. Continuaram a tirar água sem dar a menor atenção para ele. Na sua mente ele pensava: estendam as suas vestes. Onde estão os ramos? Vocês não sabem quem eu sou? Mas ninguém nem reconhecia o jumentinho naquele contexto. Ímpios, miseráveis, resmungou o jumento. Eu vou ao mercado, é lá que estão as pessoas religiosas. Eles vão se lembrar de mim. Mas chegando lá, aconteceu a mesma coisa. Ninguém prestou atenção no jumentinho enquanto ele passava pela rua principal, bem em frente ao mercado. Os ramos de palmeira, onde estão os ramos de palmeira? Ele gritava. Ontem vocês balançavam ramos de palmeira para a minha entrada. As pessoas tinham feito uma recepção real. A multidão havia estendido as suas roupas e ramos de árvores pelo caminho para o jumentinho passar. Todos que iam à frente, os que vinham atrás do jumentinho, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Por um momento, o jumentinho poderia ter pensado que era tudo por causa dele, e se esquecido da realidade. Para ele, era ele que fazia o trabalho, não é? O trabalho mais árduo, o trabalho principal, carregar uma pessoa. O que ele não tinha entendido é que ele carregava o Mestre Jesus. E sem ele, aquele jumentinho era só mais um jumentinho. Zaqueu entendeu o ponto central da sua identidade. A vida não tinha a ver com ele, não tinha a ver com aquilo que ele tinha, com o que ele possuía, nem com a sua reputação perante as pessoas, nem com a sua religiosidade, mas acima de tudo, com o seu relacionamento com Jesus. O que é tão importante para você na sua vida que coloca Jesus em segundo lugar? Qual é aquele momento que você, por alguma razão, acha que os gritos e as palmeiras e as vestes, o tapete, os títulos, as experiências, as oportunidades, o dinheiro, a reputação, os amigos, aquele momento que você acha que tudo isso é por causa de você? Não é. Porque sem Ele, eu e você somos só mais seres humanos simples, buscando a Jesus. Eu quero convidar você hoje, ao ouvirmos essa música agora no final, que no seu coração você reconheça
a sua identidade em Cristo Jesus. Que você pense naquilo que tem sido a prioridade, que tem sido o primeiro lugar na sua vida e tem te desviado de compreender que eu e você só somos alguma coisa quando temos Jesus como primeiro no nosso viver.